que em cima da mesinha assim do nosso quarto tinha a declaração, né, de nascido vivo, se eu não me engano. Que eu olhei para aquela declaração e fiquei me perguntando, inclusive, se eu teria necessidade de estar registrando minha filha, né? Eu e o Wellington nos conhecemos aqui na igreja, ainda jovens. Eu tinha 14 anos quando a gente começou a namorar e ele tinha 17. Nós éramos muito amigos, né? Ele frequentava a minha casa junto com outros amigos. E dali pra frente nós começamos um relacionamento, né? Com o aval do pastor, todo mundo tinha ciência de que estávamos namorando, tudo direitinho. Nós imaginamos já quando seria o casamento e aí começamos a planejar outras coisas além, né? Em 2008 nós casamos e aí nós começamos a fazer planos para longo prazo, né? E ali nós planejamos, colocamos no papel quando eu iria iniciar a faculdade, quando ele iria iniciar a faculdade, quando nós teríamos filhos, quando nós iríamos em busca, né, da nossa casa própria. E exatamente as coisas foram acontecendo de acordo com o que a gente tinha planejado, né? Com aquilo que a gente tinha colocado no papel. E depois do casamento eu iniciei a faculdade. E depois que eu terminei a faculdade, veio a Giovana. Depois que a Giovana nasceu, a gente tinha o plano de iniciar a faculdade do Wellington. E logo depois da faculdade dele, nós imaginamos ter o segundo filho, né? A gente tinha ali calculado 5 anos de diferença da Giovana. Tudo que a gente planejou estava acontecendo de acordo com o que estava no papel. E quando planejamos a Bebel, engravidei dela e no início do ano, eu com poucos meses de gestação, o nosso país ele entrou no caos, né, da pandemia. E ali nós começamos a perceber que nem tudo do que a gente vivia, nem tudo do que a gente planejava iria acontecer exatamente, né, como planejado. E ali eu precisei parar de trabalhar, né, por um tempo, eu precisei trabalhar de casa por conta da pandemia. E os acompanhamentos da Isabel todos eram de risco não por conta da gravidez, que a gravidez era uma gravidez tranquila, mas porque o medo, né, de sair de casa e todo o cuidado que estava sendo gerado em torno da pandemia. Mas graças a Deus foi uma gravidez tranquila, eu permaneci a maior parte do tempo de casa, todos os exames estavam dando normais, não tinha nada com que a gente pudesse se preocupar ali durante a gravidez. E quando a Bebel estava com data para nascer, a gente não podia ter nossa família conosco no hospital, só pôde estar eu e o Wellington na maternidade. Então, no dia do nascimento dela, nós nos reunimos em casa e oramos, né, agradecendo a Deus por aquele momento, né, que iríamos passar. Mas a nossa família não poderia estar com a gente para conhecer a Bebel de imediato, né? Mas que alguns dias depois a gente ia estar todo mundo reunido em casa. E a Giovana também estava com a gente e todo mundo ali se despediu e eu e o Wellington fomos para a maternidade. E lá ocorreu tudo bem, um parto cesariano tranquilo.
A Bebel, a princípio bem de saúde, teve com a gente. Assim que ela nasceu, né, ela foi para o berçário, mas depois de algum tempinho ela já estava no quarto com a gente. Então, tudo certo para que nós pudéssemos voltar para casa, né, e seguir com os nossos planejamentos, seguir com a nossa vida, né, com a nossa rotina de vida. Bem, no dia seguinte ao parto seguia tudo normal, criança chorando, limpando fralda, mamando, tudo que é normal de uma criança fazer, né? Teve o primeiro banho, né, ali com quase 24 horas de vida. Na primeira noite ali dela, com um dia de vida, né, foram fazer o exame tem gente que chama de exame do pezinho, tem gente que chama de teste do coraçãozinho, mas para medir a saturação, né, a oxigenação da criança, como é que estava. E quando mediram, viram que o da Bebel estava um pouco abaixo do que o normal, do que o mínimo ali desejável. Aí eles repetiram o exame, eles foram na enfermaria buscar outro aparelho, depois eles botaram ela num bercinho e levaram até a enfermaria para utilizar algum aparelho mais confiável da enfermaria para poder medir, e também continuou dando baixo, até que por questões de segurança eles resolveram levar ela para UTI, né, para ficar em observação. E passaram para a gente 3 possibilidades do que poderia estar acontecendo. Poderia ser algo relacionado ao parto, alguma infecção, mas a questão de ter sido cesárea meio que eliminava isso. A possibilidade era mais se fosse de um parto normal. A segunda opção era algo respiratório, tipo, sei lá, alguma pneumonia, alguma infecção respiratória que estava atrapalhando a saturação dela. E a terceira opção era que ela teria um problema cardíaco, né? Que ela teria uma cardiopatia congênita. Aí no dia seguinte pela manhã eu fui lá ver como é que ela estava. Ele estava recém-operada, ela não podia ainda se locomover muito. E eu fui lá de manhã para ver como é que estava bem, em observação. Aí por volta de 11h30 da manhã, o cardiologista do hospital chegou lá para poder fazer o diagnóstico, fazer os exames dela, né? Ela já tinha batido raio-x do pulmão, estava limpo, né? Eles quase que já tinham eliminado a questão de ser alguma coisa pulmonar, né? Alguma coisa respiratória. E o cardiologista fez lá o diagnóstico e quando ele terminou de fazer o exame dele, né? Ligaram lá para o nosso quarto, a gente estava no quarto. Ele pediu para me descer, né, para me contar qual seria o diagnóstico. Eu desci, fui até a UTI e chegando lá ele estava aguardando ali as coisas dele, né, a sua maleta, enfim. Aí ele perguntou pela mãe. Aí eu falei que a mãe estava no quarto, almoçando. Aí subimos e ali ele pegou um papel e uma caneta e começou a desenhar o que seria um coração normal e como seria o coração da nossa filha, como ele estava, né, naquele momento.
Nossa filha tinha uma transposição das grandes artérias, as artérias pulmonar e a artéria aorta ali, né, que manda sangue para o corpo, elas nasceram trocadas, né, de posição. Ela tinha um estreitamento da aorta, que aí não deixava bombear sangue direito para o corpo. E ela tinha também uma CIV ampla, que era uma comunicação intraventricular ali. Então, quando o coração bombeava, ao invés de mandar somente para onde deveria, para o corpo, por exemplo, estava meio que retornando para outras cavidades. Então, praticamente não tinha divisão ali na parede ventricular dela ali. Nós perguntamos o que ia ser feito, né, a partir dali, e ele já nos sinalizou que nossa filha teria que passar por uma cirurgia de emergência entre os 5 e 10 primeiros dias de vida. Não ia passar disso, porque ela precisava fazer uma cirurgia com urgência. Dali em diante ele começou a encaminhar lá toda a papelada lá para centro cirúrgico, UTI, enfim, né, para o pessoal começar a correr ali os procedimentos necessários para estar se realizando a cirurgia. A gente se abraçou, a gente chorou, a gente ficou em silêncio por vários e vários minutos ali tentando assimilar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Eu lembro que em cima da mesinha assim do nosso quarto tinha a declaração, né, de nascido vivo, se eu não me engano. Que eu olhei para aquela declaração e fiquei me perguntando, inclusive, se eu teria necessidade de estar registrando minha filha, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que vai falecer, né? Que tudo está acabado, que todos os planos que a gente tinha ou todo o controle que a gente imaginava ter de nossas vidas estava começando a sair da nossa mão de alguma forma, né? E a gente teve uma tarde péssima, né? Tivemos uma tarde péssima, mas dali em diante a gente começou a comunicar algumas pessoas, né? O pastor, nossos familiares, né? Sobre o que estava acontecendo, né? E quais seriam ali os próximos passos. Deus no Controle. Esse documentário não é uma adaptação. Esse documentário é real do início ao fim. Eu tenho a alegria de poder participar dessa história com muitas outras pessoas. Esse documentário, Deus no Controle, ele vai atestar de que houveram tantas participações importantes, porque Deus não tirou oportunidade de ninguém participar enquanto ele esteve no controle. Mas, de fato, o controle não estava na mão do pastor, o controle não estava na mão da igreja, e não estava na mão dos médicos, e nem de tantos outros personagens dessa história, nem mesmo dos seus pais, dos pais da Isabel. Eu quero dizer para você que nós vimos Deus no controle em todos os momentos que nós passamos, e foram momentos assim que o nosso coração parecia que não ia suportar. Mas uma coisa foi feita desde o início. Nas mensagens que essa família compartilhava comigo, eu pude observar
que quando eles se despediam na mensagem estava escrito Deus no controle. Isso chamou tremendamente a minha atenção e eu sugeria já ali que se tornasse algum tipo de material, na ocasião impresso, um livro. Mas aqui está esse documentário. Um dia, Moisés estava conversando com Deus e ele disse para Deus que ele não queria que um anjo fosse a liderança dele. Ele disse que fazia questão que o próprio Deus estivesse no controle. E você sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Eu irei adiante de vocês e darei descanso. E foi isso que nós experimentamos. A Igreja Batista Vila experimentou um grande avivamento, um amadurecimento, um grande movimento de oração tomou esse lugar. Dias e dias de oração. E algumas vezes eu vi alguns familiares, a vovó da Isabel, a minha diaconisa Leila, entrar por essas portas numa tarde correndo, indo direto ao altar, se ajoelhar e orar e chorar tanto. E eu pude ver tantas cenas que só poderia ser Deus no controle. Do início ao fim, nós vimos não a interferência de Deus, mas Ele no controle. Ele não entrava e saía, Ele estava de fato conosco. Nas madrugadas, histórias que eu poderia aqui contar, que um telefone pastoral toca e a gente levanta e sai para um processo de extubação e chega a tempo, a quilômetros da nossa casa, ver Deus no controle, ver médicos chorando, ali agitados, angustiados, e nós chegarmos com a paz que excede todo entendimento. É tudo isso que você vai experimentar nesse documentário. Eu quero incentivar você a ver esse documentário não como uma história, um conto, mas como grandes encontros com Deus, como oportunidades de transformação que você vai compartilhar. E eu quero pedir que a cada episódio que você veja, você possa fazer uma hashtag Deus no controle e marcar muitas outras pessoas e ligar para algumas pessoas e dizer ao final de cada episódio, Deus está no controle. Entrega o controle da sua vida a Deus, de cada situação que você está vivendo, e você vai experimentar uma infinita paz, uma eterna paz verdadeira. Que Deus te abençoe. Entra nessa história junto conosco, porque essa história é uma mensagem de Deus para você.